Olá, aqui é o César. Nesse vídeo eu estou trazendo mais uma questão do ITA de 2021, uma questão sobre inequação exponencial. Tá bom? Então vamos lá. Seja S contido nos reais, o conjunto solução da inequação x² mais x mais 1 elevado a 2x² menos x menos 1, e isso é menor ou igual a 1. Podemos afirmar que as alternativas estão aqui, elas dizem respeito ao que é o conjunto S, o conjunto solução desta inequação, tá bom? Primeira coisa aqui, vamos observar que essa base da inequação, x² mais x mais 1, é um número que é sempre positivo, independente do valor de x. Qualquer que seja o x, essa expressão aqui, essa função de x é sempre maior do que zero. Por quê? Então vamos começar com ela. Porque ela não possui raízes reais, isso aqui, essa função de x, tá? Ou seja, x², ela vai ser sempre maior ou igual a zero, pois o delta dela é negativo. Vamos calcular o delta dela aqui rapidinho. b² menos 4ac vai ser 1, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então 1 menos 4, que vai dar menos 3. Isso é um número menor do que zero, logo, se o delta é menor do que zero, essa função aqui não possui raízes. Como ela é o que multiplica o x² é um número positivo, então ela é uma parábola de boca para cima, então ela está sempre acima do eixo das abscissas. Então é sempre positivo, qualquer que seja o valor de x. Tá legal? Então com isso a gente tem o seguinte, eu vou reescrever aqui a inequação. Tá? Então isso aqui é menor ou igual a 1. Mas já que isso aqui é um número positivo, então eu posso escrever da seguinte forma, tá? Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá legal? E aí eu fico com uma inequação, dos dois lados aqui da inequação a gente tem a mesma base, tá legal? Tudo bem, e aí aqui existe um fato muito importante, bem sutil, mas bastante importante, que diz o seguinte: se esse número for maior do que 1, então de fato esse expoente aqui é menor ou igual a zero. Só que se esse número aqui for menor do que 1, se essa base for menor do que 1, aí a gente inverte o sinal da inequação. Tá? Vamos fazer uma observação aqui. Vou fazer aqui do lado, para a gente recordar isso. Eu estou dizendo o seguinte, se eu tiver uma base, vamos chamar de A, maior do que zero, e uma inequação do tipo A elevado a x é menor ou igual a A elevado a y, então x é menor ou igual a y. Se o A for maior ou igual a 1. Agora, veja que A é positivo, é maior do que zero. Mas se ele for menor ou igual a 1, então, na verdade, o sinal da inequação muda. Tá? Então eu vou ter x maior ou igual a y se A for menor ou igual a 1. Tá, esse igual aqui eu mantive que se for igual, obviamente x vai ser igual a y, tá legal? Bom, tudo bem. Então para ilustrar essa segunda afirmação, vamos só fazer aqui um número entre 0 e 1. Vamos fazer, por exemplo, 1/3. 1/3 elevado a x menor ou igual a 1/3 elevado a y. Isso aqui é só uma ilustração, não é uma prova, tá? Nesse caso eu teria, por exemplo, se eu passar o 3 para o numerador, eu teria 3 elevado a menos 1. Elevado a x fica 3 elevado a menos x. É menor ou igual a 3 elevado a menos y. Tá? Então aqui eu teria menos x, como 3 é um número maior do que 1, então fica menos x menor ou igual a menos y. Tá? Multiplicando todo mundo por menos 1, eu vou inverter esse sinal aqui de menor, passa a ser maior. Então x é maior ou igual a y, tá? Então isso aqui é só uma ilustração dessas afirmações que eu fiz aqui, tá legal? A gente vai se basear nisso aqui, tá? Então nesse caso eu vou ter um número que eu sei que é positivo, mas eu não sei se ele é maior do que 1. Ele pode ser menor do que 1, tá? Então nós vamos ter dois casos aqui, tá? E a união desses casos vai ser a resposta final do problema, que são dois casos disjuntos. Ou isso é maior ou igual a 1, ou é menor do que 1, tá bom? Então vamos lá, no caso 1, eu teria quando ele é maior ou igual a 1. Então no caso 1, vamos considerar que x² mais x mais 1 é maior ou igual a 1. Nesse caso, eu vou ter, então, isso aqui e esse expoente é menor ou igual a esse.
Tudo bem aqui? Tá? Nesse caso, quando a base é maior do que 1. Tá? Então, fazendo aqui agora, encontrando o valor de x que satisfaz as duas equações simultaneamente, eu teria que, bom, esse 1 aqui cancela com esse 1. Aqui é x ao quadrado que multiplica x, eu coloco x em evidência, x que multiplica x mais 1, maior ou igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Cujas raízes são 0, x igual a 0 e x igual a menos 1. Tudo bem? Então isso aqui implica no seguinte intervalo possível para x. Então, essas aqui seriam as raízes, 0 e menos 1. Como ela é uma parábola, isso aqui é uma parábola, certo? De boca para cima. Então, entre 0 e menos 1, seria algo assim, né? Entre 0 e menos 1, ela é negativa. Só que eu estou interessado quando ela é positiva. Então, seria esse intervalo aqui. E esse aqui também. Tá? Só que eu preciso analisar também essa expressão aqui agora, do caso 1. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular as raízes dessa função quadrática aqui. Tá? Então, vamos calcular aqui do lado. Menos b, ou seja, menos 1, que vai dar 1, menos 1, que dá 1, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, vamos ver aqui, vai ser 1, menos 4 vezes 2 vezes menos 1, dividido por 2a, 2 vezes 2, 4. Então isso aqui vai ser igual a, aqui vai dar 1 menos 8, 1 mais 8, 9, então aqui é 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 4. Então aqui a gente vai ter x igual a 1 ou x igual a menos meio. Então essas aqui seriam as raízes dessa função aqui, quadrática. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos escrever assim. Eu estou interessado onde ele é menor do que 0. Menor ou igual a 0. Tá? Como as raízes são 1 e menos meio vai estar mais ou menos aqui. Tá? Então onde ela é negativa é exatamente entre as raízes. Tá? Porque ela também é uma parábola de boca para cima. Então entre as raízes ela é negativa. Tá legal? E a intersecção dessas duas aqui vai ser, digamos assim, o conjunto de solução do caso 1. Vamos chamar de S1. Tá bom? Que vai ser a intersecção desses dois intervalos. Então o que é a interseção aqui é exatamente tudo que está entre 0 e 1, inclusive 0 e 1. Tá bom? Tá, então a gente achou aqui o caso 1. Agora o caso 2 é quando a base é menor do que 1. Nesse caso, então, nesse caso, aqui a gente inverte, então, 2x² menos x menos 1 maior ou igual a 0. Bom, como a gente já tem as raízes, que eu já calculei, então, para o primeiro caso, esse 1 aqui simplifica com esse 1, a gente tem x que multiplica x mais 1 menor ou igual a 0. Tudo bem? Isso aqui vai dar o seguinte, como as raízes são menos 1 e 0, e eu estou interessado onde isso é negativo, então eu estou interessado exatamente nesse intervalo entre 0 e menos 1. Tá? O segundo caso é semelhante ao primeiro. Tá? As raízes 1 e menos meio, eu estou interessado onde ele é maior ou igual a 0, ou seja, nesse caso é maior do que 1 e menor do que menos meio. Tá fazendo a interseção aqui, a gente vai ter o conjunto de solução do caso 2. Depois a gente une com o caso 1. Nesse caso a interseção vai dar exatamente entre menos 1 e menos meio. Tá legal? Então eu tenho agora a solução para o caso 1, solução para o caso 2. Então a solução final vai ser, então eu vou ter a S1, eu vou ter a S2 e a união dos dois casos, tá? Então só passando para cá, só para a gente ter uma visão final. Então, tá aqui a S1 e S2, então a união é simplesmente... Então a resposta final ficaria uma união de dois intervalos, tá? Tá bom? Então, escrevendo assim por extenso, essa aqui é a resposta do problema, equivale exatamente à letra D. Tá joia? É isso aí.
Se esse vídeo foi útil para você, se isso te ajudou de alguma forma, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.